ao podcast Suinocultura Faixa Preta, onde nós apresentamos as melhores pesquisas e mais recentes na área da suinocultura. E hoje nós temos como convidado o Matheus Araújo, que eu vou pedir, por favor, Matheus, que se apresente para nós. Primeiramente, muito obrigada por poder divulgar e compartilhar sua pesquisa aqui conosco. E, por favor, se apresente para os nossos ouvintes. Tudo bem, Mariana? Meu nome é Matheus. Hoje eu sou aluno de doutorado aqui na Escola Veterinária da UFMG. Trabalho com o professor Humberto Guedes e venho trabalhando desde o começo da graduação com ele. Passei tempo de IC, fui trabalhar no campo, voltei para o mestrado. E desde o mestrado a gente segue na linha de avaliação de produtos alternativos antimicrobianos para a Braxperiia dysenteria, que é uma das novidades que o mercado está exigindo aí para a gente, né? Então, desde o mestrado eu venho trabalhando com óleos essenciais, alguns outros produtos, realmente testando para ver se algum tem uma eficácia antimicrobiana para a Braxperiia dysenteria, que é a causadora da disenteria suína, né? Muito bom, muito bom. Um grupo de pesquisa muito bom, muito conhecido também no país, contribui muito com a suinocultura. Matheus, então, diante disso, por favor, compartilhe conosco aqui a sua pesquisa, os principais achados, né? E o que isso pode contribuir, principalmente aí a campo para o produtor, por favor. Então, Mariana, é o seguinte, a gente já sabe que nos últimos anos está tendo um controle maior na utilização de antimicrobianos na produção animal como toda, e a suinocultura está sofrendo esse impacto também. Então, o que a gente está buscando realmente são produtos que possam ser utilizados no lugar dos antimicrobianos que vão controlar a Braxperiia dysenteria, no caso da minha pesquisa. Para isso, a gente desenvolveu uma técnica e padronizou uma técnica para poder fazer essa avaliação para ver a sensibilidade a esses óleos essenciais, esses outros produtos, que a gente chama de microdiluição em cal. Essa técnica, ela basicamente permite que a gente faça um MIC, uma avaliação de concentração inibitória, de uma forma um pouco mais controlada, com diluições mais padronizadas do que o que a gente tinha mercado até então, principalmente se você levasse em consideração que é o único método de avaliação de concentração inibitória de Braxpira era uma placa comercial que parou de ser comercializada em 2018. Então a gente, além de tudo, precisava desenvolver uma nova tecnologia, padronizar essa tecnologia e poder adaptar ela para trabalhar com esses novos produtos. Durante o mestrado, a gente trabalhou um tempo tentando padronizar algumas técnicas. A gente utilizou uma técnica que era antigamente utilizada, que era o método em placa, que é muito laborioso, dá muito trabalho, demora muito para a gente conseguir fazer. E foi tentando comparar várias técnicas diferentes, chegando nessa de microdiluição, que foi a que eu testei no final. Com os nossos testes, a gente viu que esse teste ele é compatível com o que a gente já tinha no mercado. E ele é um teste de mais fácil execução. Uma pessoa que já sabe cultivar a Braxpira, por exemplo, ela consegue aplicar esse teste muito mais fácil do que o outro que tem disponível. E ele também serve para vários patógenos diferentes. Então é um teste um tanto quanto coringa, que eu gosto de chamar, que ele serve para praticamente qualquer enteropatógeno que consiga crescer no meio líquido. O que a gente teve como resultado, principalmente na questão dos óleos essenciais, foi que os valores deles, eles têm um valor considerado alto, se você for olhar perto dos antibióticos, mas as informações que a gente tem a respeito de óleos essenciais para a Braxpira são muito poucas. Então é difícil a gente falar realmente qual seria o valor ideal de inclusão desse produto numa ração ainda, mas a gente está evoluindo essas pesquisas exatamente para tentar avaliar se esses produtos são realmente viáveis na aplicação. A gente comparou a placa comercial com o teste de microdiluição, os resultados bateram muito bem. Algumas cepas teve uma pequena diferença de um log a mais, um log a menos, mas a própria literatura aceita essa variação até por causa de erro de pipetagem, que é impossível de você controlar, variação da própria cepa com as devidas múltiplas passagens que elas vão passando ali dentro do laboratório, que ela pode perder ou ganhar algum gene. Então, assim, a concordância entre os testes foi muito boa. E
A gente tem utilizado esse teste como avaliação de sensibilidade antimicrobiana nos últimos anos, com um resultado muito bom e muito compatível. Certo. Matheus, então deixa eu te fazer duas perguntas mediante esse teste. Eu gosto muito porque no meu mestrado eu trabalhei também com padronização de um ELISA, indireta de captura, em laboratório, mas o objetivo nosso eram dois, né? O primeiro é reduzir custos, já que é uma placa comercial mediante a um teste produzido in-house, né, em casa. Então, normalmente, quando a gente consegue fazer isso, isso barateia no custo e essa diminuição do custo, ela também vai depois respingar no produtor. Então, ele consegue, o produtor e os técnicos que atendem conseguem solicitar testes a um preço mais acessível, né? Então, eu queria saber em relação ao custo, se tem uma redução do custo e sobre o tempo também de resultado do exame, né? Sabendo que a Braxaspira aí, ela é uma bactéria intracelular, então o tempo que demora a sair o resultado do exame. Se o seu teste, o teste que vocês avaliaram, teria esses benefícios. Mariana, o que acontece? A avaliação de custo a gente não realizou nesse trabalho, mas com as cotações que eu fui fazendo nos últimos anos, observando quanto que custaria, por exemplo, cada placa, cada meio que a gente utiliza, o que eu consegui ver é que o teste de microdilensão ele apresenta um custo menor, até mesmo pela maior facilidade de execução, não precisa de uma pessoa tão treinada no cultivo de Braxpira, quando comparado com os outros métodos. E só o fato de você poder, literalmente, você manipula aquele teste para ele ter os produtos que você tem interesse em testar. Já te adianta muito, porque a plaga que a gente comprava, que vinha da Suécia, ela tinha um problema que ela vinha com os antibióticos, os antimicrobianos, na verdade, já pré-definidos em concentrações pré-definidas. Então você tinha pouca variação entre elas. Quando no teste de microdilensão, eu consigo testar qualquer diluição que eu precisar. Então, supondo que eu queira testar um antibiótico, porque eu acho que ele é muito, muito eficiente, eu consigo testar baixíssimas concentrações, coisa que na placa comercial a gente não teria essa chance. Então, já me adiantando um pouco, em questão do tempo também de execução dessa técnica, ela é um pouco mais rápida, porque ela não precisa que você tenha um preparo muito grande de meios e reagentes para começar a fazer. O que você precisa ter é a sua colônia que você quer testar, os princípios ativos e uma placa de 96 postos. Com isso, você já consegue fazer todo o teste e já consegue soltar o resultado dali a 4 dias após o início da variação. Enquanto a outra placa, esse método de Agar ele pode demorar até 15 dias, porque até você conseguir fazer as placas, até você conseguir cultivar todas as colônias que você precisa, porque no caso de Braxpira e o teste em Agar, você precisa de ter pelo menos 10 cepas selecionadas diferentes. E para fazer isso, você gasta só para fazer os Agar, você gasta um dia a mais para poder preparar e lavar todas essas cepas. Então, assim, em questão de tempo do Agar, você ganha pelo menos uma semana com a minha experiência. Só concluir uma coisa rapidinho aqui, Marina. O nosso intuito é exatamente conseguir fornecer e padronizar para que mais pessoas consigam fazer isso no Brasil. Porque atualmente, que eu tenho conhecimento, só a gente tem feito esse teste. E o laboratório, sabendo cultivar a Braxpira, é totalmente possível dele fazer esse teste, porque ele é muito simples de executar. Então eu estou terminando a publicação dele agora, a gente deve submeter ele para sair até o meio do ano, no final do ano, e ver como é que vai ser. Isso aí, Matheus. Parabéns pela pesquisa, né? A você e a todos os envolvidos. Pesquisas que resolvem problemas, né? Disso que nós precisamos e a suinocultura precisa. Então, muito, muito obrigada, né, por divulgar a sua pesquisa, compartilhar e parabéns ao grupo. Que isso, a gente agradece a oportunidade de falar um pouquinho do que a gente faz aqui dentro, né? É isso aí. Bom, pessoal, nós estamos sempre procurando as pesquisas mais recentes da suinocultura. Se você quer compartilhar a sua pesquisa aqui conosco, por favor,
É muito simples, basta você enviar um e-mail para suinoculturafaixapreta@swine.com.br. Então, ficamos aguardando aqui a sua pesquisa. Muito obrigada a todos e encontro vocês em uma próxima oportunidade.